O título da aula é Planejamento na Dinâmica do Trabalho Docente. O objetivo da aula é compreender a importância do planejamento na prática docente e aprender os elementos essenciais de um plano de aula eficaz. Por que o planejamento é importante no trabalho de um professor? O planejamento adequado é fundamental para o sucesso na sala de aula. Constitui-se em um processo de organização social como elemento mediador e tem como objetivo a prática social. O ensino está em todas as áreas humanas, das ciências humanas às ciências sociais. O planejamento é importante para evitar um imprevisto e prever o futuro. Exemplo: qual o conteúdo? Como fazer? Que procedimento devo seguir? Qual o tempo previsto? Nesse tempo é suficiente para o conteúdo e para fazer uma dinâmica? Quais recursos pode utilizar? Posso utilizar um slide na aula? Dar uma aula de campo? Mostrar um filme para os alunos? Com quem fazer? Quais alunos? Por quê? Quais objetivos? O que é planejamento na educação? O planejamento educacional é um processo de definir metas, objetivos e estratégias para alcançar resultados de aprendizagem específicos em sala de aula. É essencial para os professores porque fornece uma estrutura sólida para suas aulas, permitindo que eles saibam o que ensinar, como ensinar e como avaliar o progresso dos alunos. Por exemplo, se um professor está planejando uma aula sobre frações para alunos de quarto ano, seu objetivo pode ser ensinar os alunos a entender e representar frações. Em seguida, ele pode planejar estratégias como atividades práticas e exemplos visuais para alcançar esse objetivo. De aula bem elaborada inclui vários elementos. Os objetivos de aprendizagem definem claramente o que os alunos devem ser capazes de fazer no final da aula. Uma aula ela pode ser elaborada de diversas formas. O que varia é de instituição para instituição ou até mesmo de professor para professor. Em geral, ele deve englobar alguns elementos básicos, que são os seguintes: tema, objetivos, recursos didáticos, metodologia e avaliação. E também existem outros aspectos que deixam o plano mais completo. Por exemplo, em uma aula de história sobre a Revolução Americana, um objetivo pode ser: os alunos serão capazes de identificar os eventos chaves que levarão à independência dos Estados Unidos. O conteúdo programático, ele detalha os tópicos que serão abordados. Com os eventos específicos da Revolução Americana, as estratégias de ensino descrevem como o professor planeja transmitir o conteúdo, que pode incluir palestras, discussões em grupos e atividades práticas. Mais outro exemplo: uma estratégia pode se apresentar numa linha do tempo interativa, para ilustrar os eventos. A avaliação e os critérios de sucesso explicam como os alunos serão avaliados em relação aos objetivos. Isso pode envolver testes, discussões em classe ou projetos. Por fim, o tempo estimado ajuda a manter a aula e o cronograma. Existem várias estratégias de planejamento que os professores podem adotar com base em seus objetivos e na necessidade dos alunos. O planejamento por objetivo concentra-se em estabelecer metas claras de aprendizagem. Exemplo: os alunos dominarão a tabuada de multiplicação até o final do mês. Planejamento por projeto envolve a criação de projetos de longo prazo que envolve os alunos em pesquisa e colaboração. Exemplo: um projeto sobre o meio ambiente. O planejamento por competência se concentra no desenvolvimento de habilidades essenciais dos alunos, como a resolução de problemas e a comunicação. A adaptação do plano de aula é importante para entender as necessidades individuais dos alunos. Por exemplo, fornecer material de apoio para os alunos com dificuldade de aprendizagem. Planejamento e avaliação.
O planejamento está intrinsecamente ligado à avaliação. Os professores devem considerar como avaliarão se os alunos alcançaram os objetivos estabelecidos no plano de aula. Exemplo, se o objetivo for que os alunos compreendam um contexto científico complexo, a avaliação pode incluir perguntas em um teste ou uma apresentação oral em que os alunos expliquem o conceito. A avaliação continua ajudando os professores a ajustar seu planejamento à medida que a aula avança, identificando as áreas em que os alunos podem estar lutando e adaptando as estratégias de ensino para oferecer suporte adicional. O planejamento permite prever as dificuldades e possibilidades que podem surgir, mas para isso, o professor deve partir do ato de conhecer o aluno, ter domínio de sua disciplina e conhecer as diretrizes de sua instituição de trabalho, podendo assim estabelecer objetivos, estratégias, metodologias e a forma de avaliar que norteará sua prática pedagógica, tendo clareza quanto ao tipo de sociedade. Em resumo, o planejamento da dinâmica do trabalho docente é um processo fundamental para o sucesso educacional. Ele envolve a definição clara de objetivos, seleção de estratégias apropriadas, avaliação eficaz e a adaptação contínua para atender às necessidades dos alunos. Um planejamento sólido cria a base para experiências de aprendizagem significativas e eficazes na sala de aula. É assim que o aluno conhece seus avanços, suas necessidades e encontra estímulo para um estudo sistemático. Verificar suas dificuldades para poder indicar as intervenções mais adequadas no ensino e planejar atividades que os ajudem a atingir níveis ou estratégias mais complexos de aprendizagem.